Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que Elon Musk comprometeu 44 bilhões de dólares para comprar a rede social do Twitter. Essa compra ainda não está finalizada porque ela vai passar por órgãos reguladores em vários lugares do mundo e especialmente nos Estados Unidos, e ela pode ser barrada. Mas vamos ser sinceros, a chance dela ser barrada é pequena. O poder cada vez maior das grandes corporações empresariais e da classe de bilionários, que se tornaram no capitalismo espécies de oligarcas, os novos senhores feudais, não é? A nova aristocracia, muitos nomes têm sido dados para essa categoria de pessoas que efetivamente concentram muito poder. O poder não apenas do dinheiro, mas o poder de influenciar, como nós percebemos nesse caso, redes sociais. E isso vai ter um impacto muito deletério, muito negativo, porque se você parar para pensar, o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter é permitir a desinformação em massa. Ele já tinha criticado no passado o banimento do Donald Trump, quando o Donald Trump usou daquela plataforma para passar desinformação. Ora, numa terra de ninguém, o que é que vai acontecer com plataformas como o Twitter? Elas vão se tornar cada vez mais espaços de difusão de desinformação, de mentiras, de notícias falsas, as famosas fake news. E o Elon Musk e esse movimento já produziu no Brasil um furor, uma agitação entre as redes bolsonaristas que esperam ansiosamente poder, nesse novo Twitter, difundir todo tipo de notícia falsa que já fazem em outras redes sociais, como no WhatsApp, né? É importante entender que isso significa cada vez mais a concentração de poder da informação nas mãos das classes dos bilionários. E aí eu fiquei me lembrando que o George Orwell e outros autores e intelectuais e escritores de literatura, Orwell escrevia literatura política, estavam muito preocupados na primeira metade do século XX, com boa razão, com os estados autoritários. E ainda me parece uma preocupação legítima, tendo em vista o autoritarismo de vários líderes mundiais, não é? Pessoas que chegam à presidência. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. Bolsonaro gostaria muito de ter um Estado ainda mais autoritário do que o Estado brasileiro já é. E o Donald Trump é a mesma coisa, o Vladimir Putin é a mesma coisa, são líderes autocráticos. A Marine Le Pen, lá na França, gostaria muito de ter um Estado autocrático na França, recentemente derrotada, e os exemplos são diversos, não é? Mas o que aconteceu no mundo, especialmente na segunda metade do século XX e na primeira metade do século XXI, foi uma concentração cada vez maior de poder nas grandes corporações empresariais e nos bilionários, ou os oligarcas, que controlam essas grandes corporações. E se nós pararmos para pensar, eles funcionam como os novos reis do nosso mundo. Eles não são eleitos, não é? Ninguém elegeu o Elon Musk dono da Tesla, né? E das empresas que ele controla. Ou Jeff Bezos na Amazon, ou outros desses bilionários. Eles não foram eleitos, eles não cumprem mandatos. O presidente pode ser, no Brasil, por exemplo, pode ser eleito por um mandato de 4 anos e pode ser eleito e ficar no poder por 8 anos. Mas um dia ele tem que sair. Não fica para sempre. E não respondem à população. A população não tem muitos mecanismos de mediação ou de cobrança sobre esses bilionários. E eles têm muito poder. Poder sobre os meios de comunicação, poder sobre, enfim, poder sobre o sistema político através do financiamento de campanha, né, através de mecanismos que eles financiam os políticos direta ou indiretamente, né, nos países que permitem contribuições empresariais através das empresas. Em países como o Brasil, que proíbem a contribuição empresarial,
de empresas, eles fazem através do CPF dos executivos, mas continua sendo através de doações, que são investimentos, né? Controlam boa parte da classe política. Pré-selecionam políticos em vários partidos. O lobby tem esse poder gigantesco. Muitas vezes, as agências reguladoras, por influência dessas figuras, escolhem para o líder da agência reguladora uma pessoa que representa os interesses do lobby. É literalmente a raposa cuidando do galinheiro o tempo todo na estrutura do Estado. Então eles têm poderes sobre o Estado, poderes sobre as redes sociais, poderes sobre a mídia corporativa. Eles têm enorme quantidade de poder e pouquíssima possibilidade de serem cobrados. É óbvio que esse cenário é um cenário dado à corrupção. O Lord Acton já diria: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nesse sentido, um elemento central da luta da classe trabalhadora, da luta da esquerda, da luta do campo progressista é por uma igualdade maior de poder. Ampliar o poder do cidadão comum, ampliar a democracia, ter um sistema democrático em que o cidadão comum tenha mais poder e que, com isso, os poderes de figuras como esses bilionários sejam diminuídos. Esse é um elemento central da luta da esquerda e da luta do campo progressista. Nós, costumeiramente, falamos e trabalhamos com o tema da igualdade, pensando num aspecto muito importante, que é a igualdade uma maior igualdade do ponto de vista material, salários mais justos, melhores condições de vida, uma vida decente, o que inclui serviço de saúde, serviço de educação, e tudo isso é muito importante. Eu diria, se trata de uma prioridade do campo progressista dar resultados do ponto de vista material para a classe trabalhadora. Falei já sobre isso várias vezes. Mas também é um elemento associado à dimensão da igualdade, a igualdade de poder. A igualdade de poder, por exemplo, nos espaços de trabalho, envolve você construir mais e mais espaços de trabalho e estimular a que os trabalhadores sejam donos. E aí, as decisões sejam democraticamente instituídas e os trabalhadores decidam o que vai ser produzido, como vai ser produzido, o que vai ser feito com os lucros. Ter mais e mais iniciativas desse tipo, com mais e mais produção cooperada, significa uma maior igualdade no espaço de trabalho, onde a maioria das pessoas passam a maior parte das vidas. E quando vão para um espaço de trabalho onde tem um dono, eles entram numa microditadura. A ditadura do dono, porque o dono acordar de mau humor pode demitir essas pessoas. Ele pode, o dono ou os donos podem decidir mudar o sistema de produção, mudar você de atividade. Tem muito poder sobre você, tem um diferencial de poder gigantesco. Aliás, os sindicatos surgiram, organizações de trabalhadores surgiram reconhecendo esse diferencial de poder e reconhecendo que somente organizada a classe trabalhadora ela poderia ter algum poder que fizesse frente ao óbvio poder dos donos do capital, dos donos dos meios de produção, ou seja, dos donos das empresas, das fábricas, das firmas, e das fazendas e tudo mais. Então, igualdade de poder no espaço de trabalho é uma dimensão importante. Uma outra dimensão importante é a igualdade de poder diante do sistema político. E se a gente não lutar por isso, figuras como Elon Musk e outros bilionários vão controlar tudo. E eles já controlam muito. Vão ter poder sobre a informação e vão decidir o que é verdade e o que não é, e vão permitir a disseminação indiscriminada de mentiras, não é? E de inverdades. Eles vão controlar, e já controlam, na verdade, a mídia corporativa, vão controlar a boa parte da chamada mídia independente, vão ter influência gigantesca sobre essas plataformas e vão continuar controlando, como eles já controlam, o sistema político. Ora, uma questão central, fundamental da luta da esquerda tem que ser pela igualdade maior de poder, tem que ser por a expansão do poder do cidadão, expansão das maiorias, da população, da democracia, de uma democracia mais profunda. Porque se a gente não lutar por isso, as vontades
da maioria da população em relação a muitas questões serão sempre esmagadas pelas vontades de pequenas minorias que querem tudo para eles e nada para nós. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você acredita nessa luta, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador do canal e ajuda a gente nesse caminho. E eu estou, inclusive, com um curso sobre George Orwell, falando justamente sobre essas questões. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quero agradecer os alunos na última aula, que foi uma aula excelente e que eles têm me inspirado muito a muitas reflexões. Muito obrigado a todos os meus alunos do curso. Tchau, tchau, gente.